Em uma pequena cidade, um homem comum conhecido como o Homem da Feira vive uma rotina simples, vendendo frutas e legumes. Mas por trás da sua vida modesta, existe um sonho sufocado, o desejo de tocar música. Ao enfrentar um encontro inesperado que desafia suas inseguranças, João descobre que a música pode ser a chave para conectar não apenas a sua alma, mas também transformar a vida de todos ao seu redor. Prepare-se para uma história de superação, solidariedade e poder da comunidade que vai tocar seu coração. Em uma pequena cidade onde a rotina dos habitantes moldava o cotidiano, vivia o João, um homem simples e trabalhador, sempre vendendo frutas frescas e legumes em seu carrinho, que arrastava pelas ruas de paralelepípedos. Todos os dias, João acordava cedo, enchendo seu carrinho com os melhores produtos da colheita. Embora sua vida fosse repleta de pequenas alegrias, como a satisfação de um cliente feliz ou um dia ensolarado, seu maior desejo era ser aceito e reconhecido. Em seus momentos de folga, João se desviava da agitação da feira e buscava refúgio em uma velha pionola que herdara de sua avó. Ele sonhava em tocar música, mas tinha vergonha de mostrar seu talento, acreditando que não era bom o suficiente. Assim, a vida de João seguia entre a rotina e o desejo oculto de se expressar através da música, sem saber que o destino estava prestes a lhe proporcionar um encontro inesperado que mudaria tudo. Certa tarde, enquanto arrumava seu carrinho, João viu um homem estranho se aproximar da feira. O tal homem vestia um terno elegante e tinha uma expressão destemida. Curioso, João observou aquele estranho que se destacou entre os demais frequentadores da feira. O homem olhava os produtos com um ar de desdém, como se tudo ali fosse banal. No entanto, o que mais chamou a atenção de João foi o olhar penetrante e crítico do desconhecido. Quando ele se virou e avistou a velha pionola, o homem então caminhou até João e, com um tom sarcástico, perguntou se ele realmente sabia tocar aquele instrumento. Sem saber como reagir, João sentiu um frio na barriga. Aquela provocação instantânea soou como um desafio. O desafio, no entanto, era mais do que uma simples piada. Era a porta que se abriria para uma história cheia de surpresas. E o que parecia ser apenas um encontro corriqueiro, acabaria por arrastar João para uma jornada inesperada. Após a provocação, João se viu tomado por uma tempestade de emoções. O desconhecido, percebendo a hesitação de João, começou a rir em tom de zombaria. "Vai lá, mostre o que você sabe, se é que sabe alguma coisa", ele gritou, atraindo a atenção de algumas pessoas ao redor. O que deveria ser um momento de constrangimento se transformou, porém, em uma oportunidade. João, ao observar a escarnecedora expressão do homem e a expectativa crescente da pequena multidão que se formava, decidiu que não se deixaria derrotar. Com o coração acelerado, ele se aproximou da pionola, sentindo as mãos trêmulas e a adrenalina pulsando em seu corpo. Ao tocar a primeira nota, a música saiu suave e melódica, surpreendendo a todos, incluindo o desconhecido. Aquele momento de conexão emocional e choque foi crucial para João. Ele percebeu que tinha algo especial dentro de si, algo que poderia conquistar corações. Com cadência e emoção, suas mãos dançaram sobre as teclas, transformando a energia negativa em uma atmosfera mágica e repleta de encanto. Enquanto João tocava, ele ficou surpreso ao perceber que a música transcendia o ridículo da situação inicial. A cada nota ele sentia-se mais confiante e livre, como se a melodia estivesse tirando o peso da desaprovação que sentira anteriormente. O desconhecido, que antes zombara dele, agora mostrava outra expressão, como se tivesse começando a reconhecer o talento oculto de João. As pessoas ao redor, que inicialmente estavam apenas se divertindo com a situação, começaram a se envolver completamente na música, encantadas com a interpretação apaixonada que João estava oferecendo. Um arrebatamento coletivo começava a tomar conta da feira. À medida que a última nota ecoou no ar, um silêncio respeitoso se seguiu, apenas quebrado pelo ressoar da música que ainda vibrava no coração de todos. João sentiu que havia finalmente encontrado uma conexão com aqueles que assistiam. Ele não apenas tocara um piano, mas também as emoções daqueles que o rodeavam. O desconhecido, agora sem palavras,
Apenas acenou com a cabeça, o que fez João perceber que havia muito mais em jogo do que apenas uma zombaria. Aquela era a sua chance de se libertar e se mostrar ao mundo. Após a apresentação, algo dentro de João mudou. Ele não era mais apenas o homem da feira, mas alguém que despertara a curiosidade e o respeito das pessoas ao seu redor. Enquanto os aplausos ressoavam, ele percebeu que, em meio àquela multidão, havia uma jovem chamada Ana, que frequentemente vinha à feira com a avó. Ana tinha um olhar triste, e naquele dia, parecia especialmente abatida. O coração de João apertou ao notar que ela estava em dificuldade. Sem saber exatamente o que fazer, ele se aproximou. Assim que seus olhares se cruzaram, a expressão de Ana se iluminou temporariamente. "Você tocou tão lindo", ela disse, forçando um sorriso. João, percebendo o vazio em sua voz, perguntou se ela estava bem. Ana hesitou, e então confessou suas preocupações. Sua avó estava doente e a situação financeira da família estava complicada. O talento recém-descoberto de João poderia não só ajudar a levantá-la, mas também a ele mesmo a encontrar um propósito maior. Ele decidiu que não apenas iria tocar para alegrar seu dia, mas também buscar uma forma de ajudar Ana e sua avó, pois a música deveria ser uma luz em tempos de escuridão. Recordando suas próprias memórias de infância, João se lembrou de quando sua avó o ensinou a tocar piano. Ele se recordava de tardes ensolaradas, onde os sorrisos e a música preenchiam os espaços vazios da casa. A velha pianola não representava apenas um instrumento para ele, mas sim um laço com uma época em que tudo parecia simples e feliz. Ele se lembrou com carinho do jeito que sua avó o incentivava a nunca desistir, mesmo em face das mais adversas dificuldades. Agora, ao olhar para Ana, ele sentiu o mesmo impulso de proteger e apoiar. Decidido a ajudá-la, ele se lembrou de suas experiências ao lado da avó, quando começaram a organizar pequenas apresentações de música para arrecadar fundos para a igreja local. Essas lembranças invocaram um forte sentimento de amizade e união. Talvez possamos fazer algo parecido, pensou João. Criar uma apresentação, não só para se mostrar, mas para arrecadar alguma ajuda para Ana e sua avó, era o que seu coração desejava. João tinha certeza de que aqueles momentos de alegria poderiam ser recriados e que, juntos, poderiam superar as dificuldades que enfrentavam, assim como ele havia feito outrora, ao lado de sua avó. À medida que os dias se passavam, João se via dividido entre sua rotina na feira e a nova missão de ajudar Ana. Reunir um grupo de pessoas dispostas a apoiar a apresentação não seria fácil. Ele pensou em alguns amigos da feira, conhecedores das dificuldades e que, assim como ele, apreciavam a música. Porém, os sentimentos de culpa começaram a surgir em João. Ele se perguntava se estava fazendo o suficiente ou se poderia estar dedicando mais tempo à causa de Ana. Por um lado, a responsabilidade de manter seu trabalho e sustentar-se pesava em seus ombros. Por outro, o desejo de fazer a diferença na vida de Ana e sua avó o impulsionava. Ele também se lembrava das dificuldades que seus amigos enfrentavam. Muitos deles estão ocupados com seus próprios problemas, que talvez não tivessem tempo ou disposição para aderir à sua ideia. No entanto, a luz da esperança começou a brilhar em seu coração. Ele decidiu que, mesmo que não obtivesse a resposta que esperava, ele deveria pelo menos tentar. Não poderia esquecer que sua própria luta também era uma parte do que unia ao próximo. Ser capaz de fazer algo por outro poderia ser a verdadeira transformação que tanto desejava em sua vida. João estava determinado a agir. Ele não poderia deixar a oportunidade de ajudar Ana e sua avó passar. Com um plano em mente, decidiu que seria sábio buscar o apoio de outros músicos que, assim como ele, valorizavam a força da comunidade e da compaixão. Ele começou a visitar a feira nos dias seguintes com uma nova missão: conversar e convidar as pessoas para um evento beneficente que ele gostaria de organizar. Ao longo das conversas, ele falava sobre a situação de Ana e sua avó, ressaltando a importância de solidariedade. Inicialmente, as reações foram misturadas. Alguns se mostraram hesitantes, mas outros, como Carlos, um jovem virtuoso do violão, estavam prontos para apoiá-lo. A ideia de reunir talentos musicais da comunidade começou a ganhar força. João e Carlos se uniram,
e juntos começaram a planejar um pequeno show beneficente. A cada nova presença confirmada, a confiança de João aumentava. Ele sabia que sua música poderia tocar os corações das pessoas e persuadi-las a ajudar. Finalmente, chegou a hora de fazer um cartaz colorido e espalhá-lo pela feira, convidando todos a comparecer. Com determinação e um novo senso de amizade, João sentiu que aquele era o início de uma nova etapa em sua vida. Um passo em direção a uma mudança que não apenas beneficiaria Ana, mas também marcaria sua própria transformação como artista e ser humano. Certa manhã, enquanto João organizava suas frutas na feira, foi abordado por Ricardo, um amigo de longa data que também enfrentava dificuldades. Ricardo sempre foi um homem cheio de sonhos, mas a realidade o alcançou de maneira severa. Ao se aproximar de João, ele exibia uma expressão preocupada. "João, preciso te contar algo", começou, a voz embargada. Ele revelou que havia perdido seu emprego e estava lutando para sustentar sua família. A pressão e a incerteza o deixaram exausto, enquanto tentava manter a dignidade diante das dificuldades. "A situação está ficando insustentável. Minha esposa está com medo do que pode acontecer. E eu não sei como reverter isso", confessou, os olhos cheios de lágrimas. Enquanto falava, João sentiu sua própria história refletida nas palavras de Ricardo. O desespero e a vulnerabilidade de seu amigo trouxeram à tona a importância de sua missão com Ana. A vida com suas vontades e desafios muitas vezes parecia esmagadora, mas ali naquele momento ele percebeu que a verdadeira força residia na união em tempos de luta. Essa conexão entre eles, marcada por desafios comuns, reafirmou seu desejo de alguma forma, tornar a vida de Ricardo um pouco mais fácil, assim como pretendia fazer por Ana e sua avó. Após ouvir o relato de Ricardo, a mente de João começou a girar em torno de seus próprios desafios. Ele não podia ignorar que, em muitas situações, já se sentiu tão perdido quanto o amigo. A perda de sua avó, que sempre fora seu porto seguro, ainda doía em seu coração. Lembranças de tardes em que tocavam piano juntos, e nos quais os problemas pareciam pequenos, contrastavam com o peso que sentia agora. Decidido a confrontar suas próprias perdas, ele se lembrou de como sua avó sempre enfatizava a importância de ajudar os outros, não importando quão desafiadora fosse a situação. Entretanto, ao mesmo tempo em que desejava ajudar, a frustração começava a surgir. Ele se perguntava: seria capaz de realmente fazer a diferença? A vida na feira estava repleta de desafios. Muitos daqueles que viam diariamente eram como Ricardo, enfrentando adversidades que pareciam intransponíveis. Pensar nas tragédias e dificuldades que todos ali compartilhavam o motivou mais a agir. No fundo, ele sabia que a música era uma ferramenta poderosa não só para si, mas para todos ao seu redor. João percebeu que em cada nota que tocava, poderia tocar a vida das pessoas, fazendo com que os desafios fossem um pouco mais leves de se carregar. A culpa começou a atormentar João à medida que se aprofundava em suas reflexões. Ele se perguntava se estava fazendo o suficiente. Enquanto organizava seu plano para ajudar Ana e sua avó, as memórias de sua infância o atormentavam, sussurrando que a vida não era apenas sobre si. Ele desejava poder ajudar Ricardo e todos os outros ao seu redor, mas sentia o peso de suas próprias obrigações. Seria muito para ele, e de certa forma, seu coração se enchesse egoísta, por querer se expressar musicalmente quando tantas pessoas ao seu redor estavam sofrendo. Ao olhar para o cartaz que havia feito para o evento beneficente, uma onda de incertezas o consumiu. E sei, falhar. E se ninguém aparecer, ou não conseguirmos arrecadar o suficiente? A dúvida pulsava em sua mente, tornando-se quase paralisante. A música, que deveria trazer alegria, se transformou em uma fonte de estresse, e isso o deixava ainda mais angustiado. Mas ao lembrar do olhar esperançoso de Ana, Jó até mesmo a encorajara a seguir seus sonhos, teve seu impulso renascido. Ele se deu conta de que a verdadeira força estava em tentar, não em esperar resultados perfeitos. Ao enfrentar sua culpa e inseguranças, João decidiu que não deixaria que isso o impedisse.
Era hora de como se o que o impulsionava fosse feito para além de suas próprias inseguranças. Com um novo foco, João decidiu que era hora de revelar seu plano para a comunidade, começando pelo evento beneficente. Ele sentia que, ao unir pessoas e nivelá-las em propósito, não apenas ajudaria Ana e sua avó, mas também ofereceria um espaço para que os outros se conectassem e compartilhassem suas histórias. No dia seguinte, reuniu todos os amigos que havia convidado para fazer parte do evento. Em uma pequena reunião improvisada ao redor de um barraco de frutas, ele expôs sua visão. Ele pediu para que trouxesse suas habilidades musicais e contasse a experiência de cada um, mostrando que independentemente da situação, a música poderia unir. Vamos tocar juntos, ajudar aqueles que estão passando por um momento difícil, assim como nós já passamos. Música é algo que tem o poder de curar e dar voz ao que muitas vezes fica calado, disse, enquanto a audiência escutava atentamente. Carlos, o jovem do violão, foi o primeiro a apoiar a ideia, e outros logo seguiram seu exemplo, preenchendo o ambiente com entusiasmo e solidariedade. A energia naquele momento era palpável. Todos estavam dispostos a contribuir com suas músicas e talentos para ajudar Ana e sua avó. João sorriu, sentindo-se mais leve. Seu coração transbordava de esperança e determinação ao perceber que sua pequena ideia havia se transformado em um verdadeiro movimento de bondade e união na comunidade. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior, onde a música poderia não apenas mudar vidas, mas também fortalecer laços entre as pessoas. Na manhã seguinte à reunião que mudou a dinâmica da comunidade, João decidiu que era hora de agir com rapidez ao lado dos amigos. Ele sabia que Ana e sua avó precisavam de apoio imediato e por isso reuniu um grupo de voluntários na feira para ajudar a coletar doações. Com a energia contagiante daqueles que estavam dispostos a colaborar, começaram a organizar uma pequena campanha de arrecadação, carregando sacos de alimentos não perecíveis e roupas em bom estado. O grupo se espalhou pela feira, pedindo a colaboração dos clientes e vendedores. João foi o primeiro a se posicionar na frente do carrinho, explicando a todos sobre a situação de Ana e como cada pequeno auxílio poderia fazer uma grande diferença. À medida que as doações chegavam, o sentimento de comunidade e solidariedade crescia, e muitos pararam para ouvir a história comovente. Não demorou muito para que as primeiras contribuições começassem a lotar as caixas que tinham sido colocadas para esse propósito. O coração de João se encheu de gratidão ao ver tantas pessoas se movimentando, unindo-se a ele e seus amigos. Era como se todas as dificuldades que enfrentavam estivessem sendo aliviadas pelo poder da empatia. Com cada saco de arroz, cada blusa e, principalmente, cada palavra de encorajamento que recebiam, a atmosfera ao redor da feira começou a se transformar, mudando o dia de todos, especialmente o de Ana. Ao final do dia, o que parecia apenas uma ação simples, havia se tornado um pilar de esperança, estimulando não apenas a ajuda a Ana, mas elevando a moral de toda a comunidade, incentivando mais pessoas a ajudarem umas às outras conforme João sonhara. Enquanto João e seus amigos colocavam em prática os planos de ajuda, Ricardo enfrentou os seus próprios obstáculos. Apesar de ter sido convidado para se juntar ao evento beneficente, ele ainda estava em conflito com a realidade de sua situação financeira. A pressão de sua nova condição o tornava um pouco hesitante em entrar na ação. Ele começou a se perguntar se seria uma boa ideia participar de um evento em que ele não pudesse dar o exemplo, se considerasse seu estado tão desalentador. Com o coração pesado e a mente inquieta, foi à feira, esperançoso pelas notícias que João traria. Ao chegar, a cena era reconfortante. No entanto, o peso do desânimo se abateu novamente sobre ele quando viu os outros entusiasmados, enquanto ele ficava preso em seus pensamentos. O primeiro tropeço aconteceu quando ele se viu incapaz de tocar com o mesmo vigor que antes. A pressão interna acabara contribuindo para um bloqueio criativo. Ricardo hesitava em pegar seu violão, sentindo que as notas insistiam em não sair de suas mãos. Após alguns dias nesse dilema, ele percebeu que a verdadeira essência do evento era exatamente o oposto. Não se tratava da perfeição, mas da união e do apoio que pudessem dar uns aos outros. Esse pensamento provocou um estalo em sua mente,
e começou a entender que, mesmo que seu desempenho não estivesse nas melhores condições, ele poderia ainda assim ser parte dessa corrente e inspirar outros, mostrando que união e amizade eram necessárias para superar as dificuldades. Assim, ele passou a desafiar a si mesmo, decidindo que, em vez de correr do palco, precisava acreditar na força da música que tantos admiravam. E foi com nova determinação que se preparou para se juntar a João e seus amigos na noite do evento. Com a data do evento se aproximando e a pressão crescendo, João percebeu que a amizade em meio à pressão era vital para o sucesso de todos os envolvidos. Ele se lembrou do quão poderoso o apoio de bons amigos poderia ser em momentos de insegurança. Nesse sentido, ele tornou-se o pilar motivacional que todos precisavam. Reuniu-se com Ricardo, Carlos e outros músicos nos dias que antecederam a apresentação, criando um espaço acolhedor para que todos compartilhassem suas ansiedades e receios. Dessa maneira, não apenas se concentraram na prática da música, mas também nas trocas de palavras de encorajamento. Durante um desses encontros, Ricardo se abriu, contando suas inseguranças. João, por sua vez, dividiu suas próprias preocupações, lembrando a todos de que a verdadeira beleza da música reside na intenção e na conexão que se cria ao tocar. Seria a união, e não a perfeição, o que realizaria um impacto positivo na audiência. Esse alicerce de amizade se tornou um combustível para todos, e a energia transformadora se fez presente no ar. Assim, aos poucos, todos foram se fortalecendo mutuamente, e a música deixou de ser apenas uma performance, mas um laço visceral e autocatalisador. A pressão, que antes parecia sufocante, se transformou em uma força motivacional, unindo todos em um mesmo propósito: ajudar Ana, suas famílias e a comunidade. Essa conexão com os sentimentos uns dos outros fez com que eles se vissem não apenas como músicos, mas como lutadores unidos na busca de um bem maior. Em meio a tantas incertezas, todos os ensaios culminaram na noite tão aguardada do evento beneficente. A praça estava repleta de pessoas e a atmosfera era elétrica. O que começou como uma simples ideia de João, agora se tornou um símbolo de esperança e resiliência para todos. O palco improvisado, colocado sob a iluminação suave de lanternas que dançavam ao vento, emanava um calor que só a união poderia proporcionar. Os rostos dos músicos estavam iluminados, e as mãos tremiam levemente não apenas pela expectativa, mas pela força coletiva que sentiram. A música ecoou por toda a praça, um hino de superação ressoando no coração de cada espectador. O evento não era apenas uma apresentação, mas um verdadeiro testemunho do poder da solidariedade. João olhou ao redor e percebeu que estavam ali pessoas que, assim como ele, enfrentavam desafios e encontravam conforto na harmonia que criavam juntos. No final da noite, assim que a música cessou, aplausos e gritos de encorajamento ecoaram. João, em um gesto impulsivo, levou Ricardo à frente do palco, em um símbolo de que a amizade e a disposição para ajudar uns aos outros sempre prevalecem. E assim ficou claro que o evento, embora tenha sido feito para ajudar Ana e sua avó, na verdade criou um novo começo para todos. Uma nova jornada repleta de amizades, música e uma determinação renovada de transformar o cotidiano de cada um, perpetuando o sentimento de união e solidariedade que, um dia, começou com uma simples pianola e um homem simples que se permitiu sonhar. O início de um novo capítulo nas vidas de todos eles, marcando a história da pequena cidade e seu povo. Após o evento, João sentiu uma renovação em seu espírito. A música havia atuado como um catalisador, despertando sentimentos há muito adormecidos. Inspirado pelo sucesso do evento beneficente, ele decidiu incorporar a música de forma mais intensa em sua vida. Logo, começou a tocar a velha pianola, que antes via como apenas um instrumento nostálgico. Agora cada nota era uma forma de celebrar a vida e as novas amizades que havia cultivado. Nos momentos em que se sentava em frente ao piano, a magia da música fluía por suas veias, trazendo à tona melodias que refletiam suas emoções e experiências recentes. Ele se lembrou do quanto sua avó se orgulharia dele, por ter compartilhado seu talento e vontade de ajudar os outros.
Nesses momentos ele não apenas tocava, ele contava histórias expressando o que sentia e unindo-se ainda mais à comunidade através de sua arte. João percebeu que a música não era mais apenas um sonho distante, mas uma paixão vibrante que constituía um laço fundamental entre ele e aqueles ao seu redor, como algo que poderia tocar a vida de muitos. Isso fez com que ele se sentisse vivo e conectado de uma maneira que nunca imaginou ser possível. A redescoberta da sua paixão pela música era o primeiro passo para reconstruir não apenas sua confiança, mas também seu valor como membro ativo e querido da sociedade. Com a música restabelecida como uma prioridade em sua vida, João sentiu-se responsável por ajudar outros a encontrar a mesma alegria e cura que ele experimentava. Ele decidiu se envolver ainda mais com os antecessores do evento beneficente, organizando encontros semanais para praticar música juntos. O objetivo era não apenas divertirem-se, mas também criar um espaço para que todos pudessem se expressar livremente. João se destacou como um líder natural, inspirando cada um a ousar tocar suas próprias histórias através da música. Ele buscou resgatar talentos que permaneciam ocultos, e assim acabou conhecendo novas pessoas que, assim como ele, estavam lidando com suas próprias inseguranças. Durante essas sessões de prática, João serviu como um mentor, encorajando aqueles que hesitavam a tocar e criar, demonstrando que a música era um meio poderoso de autoexpressão e superação. Ele percebeu que, por meio de suas próprias experiências e dos desafios enfrentados, poderia ser um guia valioso para aqueles que se sentiam perdidos ou inseguros. A cada interação e cada música tocada, ele se tornou uma âncora emocional para os outros, promovendo a cura através da arte coletiva e da amizade. A música não era apenas um passatempo, mas uma ferramenta para ajudar uns aos outros a reabilitar seus espíritos e a encontrar novos caminhos na vida. Embora a jornada de João tivesse começado a se desdobrar de maneira positiva, ele sabia que a vida ainda seria repleta de desafios diários. O medo da falha e a pressão para performar eram sentimentos recorrentes, mas ele estava determinado a enfrentá-los. Durante os ensaios, alguns músicos encontraram dificuldades em tocar ou compor, retornando à velha incerteza. Nos primeiros dias, João notou que alguns deles pareciam desapontados consigo mesmos, especialmente Ricardo, que ainda lutava contra a desmotivação. João decidiu abordar esses desafios diretamente. Ele começou criando um espaço onde todos podiam se abrir sobre suas frustrações e medos. Ele encorajou o grupo a celebrar cada pequeno progresso, por menor que fosse. Logo, cada ensaio tornou-se não apenas uma prática musical, mas também um espaço de reflexão e apoio mútuo. A partir disso, entenderam que o erro era parte do aprendizado, e que a resiliência poderia ser testada através de provas e superações. Assim, o compromisso com a música tornou-se uma maneira de formatar e enfrentar suas frustrações de forma construtiva, como tocar uma nova canção a cada semana, ou melhorar uma parte específica de uma música já conhecida. Com o apoio contínuo de João, a música se tornou um exercício de superação, fazendo com que os indivíduos se sentissem mais capacitados a enfrentar os obstáculos que a vida apresentava. Com o passar das semanas, os sinais de recuperação entre amigos e membros da comunidade começaram a zumbar na atmosfera ao redor do grupo musical. João ficou particularmente animado ao notar que não eram apenas suas habilidades musicais que estavam sendo aprimoradas, mas também a confiança e a interação social dos participantes. As reuniões começaram a atrair cada vez mais pessoas, com alguns membros da comunidade se juntando a eles, apenas para ouvir as melodias que agora ressoavam com alegria e esperança. Havia um ar de celebração a cada novo acompanhamento musical, e aos poucos, a dedicação começou a gerar frutos. Cada ensaio era acompanhado pela evolução das músicas, evoluindo as composições colaborativas e incrementando a harmonia entre os músicos. Os risos e as conversas foram substituídos por notas do piano e acordes de violão genuínos, buscando curar as feridas que cada um carregava. Ana, que antes se sentira perdida, começou a se destacar. Sua confiança disparou conforme começou a se sentir à vontade para tocar
e até cantar nas reuniões. O grupo, inicialmente tímido, agora era um refúgio de solidariedade e amizade. Momento após momento, João sentiu que não estava apenas promovendo a recuperação de outros através da música, mas que o processo tinha reabilitado sua própria alma. Finalmente, os vínculos entre eles se reforçavam com a paixão pela música, mostrando o quanto seu encontro inicial e, subsequentemente, as campanhas beneficentes tinham impactado vidas e possibilitado a transformação individual, reacendendo sonhos e esperanças no coração de cada um. A verdadeira força da música reside na sua capacidade de unir as pessoas, transformar vidas e proporcionar conexão em tempos difíceis. Com amor e solidariedade, podemos superar nossos próprios medos e ajudar aqueles que nos cercam a encontrar esperança e propósito. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Temos tantas aventuras e temas relevantes para explorar juntos. Compartilhe suas ideias nos comentários. Quais desafios você gostaria de enfrentar e superar na sua vida? Como a música ou uma forma de arte poderia ajudá-lo nessa jornada? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos inspiradores. Acompanhe-nos e venha fazer parte dessa jornada cheia de música e superação.